Olá, jovens humanos! Como vocês estão? Espero que bem. E hoje o tema tá daquele jeito, gente. Eu tô passada. As coisas sobrenaturais sempre dão um jeitinho de me surpreender, viu? Mas enfim, vocês já ouviram falar da Dança da Morte de Estrasburgo? Eu acho que é assim que pronuncia, não sei. Mas se não for, me conta aqui como pronuncia, porque de verdade eu não sei. Bom, se vocês não ouviram falar, fica aqui comigo nesse vídeo que eu tenho certeza que vocês vão adorar esse tema. Mas agora já no início, curte o vídeo pra mim, por favor. Se tiver a opção de hypar, hypa pra mim que me ajuda demais da conta, gente. Compartilha esse vídeo porque ele vai... Nossa, essa história é muito legal, de verdade. E eu tenho certeza que muita gente vai querer saber, vai querer entender e nem deve conhecer. Eu mesma não conhecia. E se inscreve aqui no canal, viu? Então, bora pro vídeo. Imagina só a situação de uma cidade lá na França que o povo começou a dançar até morrer. Imagina só. Isso aconteceu em 1518. Então, há pá de relatos de coisas registradas a respeito desse surto nessa cidadezinha da França. E tudo começou com uma mulher chamada Frau Troféia. Essa mulher começou a dançar no meio da rua. E não foi um passinho discreto, uma dancinha de TikTok, não. Gente, a mulher dançava como se a vida dela dependesse disso. E as pessoas começaram a olhar, achar aquilo estranho, mas começaram a se contagiar com aquela dança. E dançar também. E assim, gente, ela não parava, ela dançou por dias, sem água, sem comida, sem descanso, e as pessoas iam acompanhando ela. Pouco a pouco, dezenas de pessoas já estavam lá, na mesma situação que Frau. Eles não conseguiam parar, mesmo se eles quisessem, e ficavam lá, dançando, 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 até cair de exaustão, ou morrerem. Na verdade, há controvérsias com essa informação de que as pessoas morreram. Existem alguns registros que dão a entender que não chegou a ter morte. Porém, em outros registros, eles falam que sim, muitas pessoas morreram durante esse surto de dança incansável nessa cidade. E assim, se realmente houve mortes, você deve pensar, gente, mas como é que alguém morre de tanto dançar? Então, o corpo tem limites, né? As pessoas ficavam exaustas. Nas supostas mortes registradas, muitas eram de ataques cardíacos, exaustão. E, gente, não parava. Dia após dia, mais pessoas iam se juntando àquele grupo e começavam a dançar, sem parar. Imagina só a cena. Você pode até pensar, gente, deve ser engraçado, mas a gente tem uma ideia de dança, uma ideia colorida, alegre, mas não era isso que acontecia. As pessoas estavam lá, na rua, dançando, gemendo de dor, pedindo socorro, pedindo ajuda, porque elas não conseguiam parar. Imagina só essa situação, gente. Devia ser desesperador e uma cena assim indescritível. E aí é claro que as autoridades começaram a pensar o que eles poderiam fazer com aquela situação. Porque, gente, isso altera toda uma rotina de uma cidade, de trabalhadores, funcionários. Apesar de ser 1518, já existia toda uma organização social que com certeza estava sendo abalada com aquela situação. Então, assim, as autoridades começaram a procurar explicações e soluções para aquilo. E as explicações mais frequentes eram coisas que envolviam principalmente religião. E, gente, a gente está falando de 1518, tudo era coisa que envolvia religião. Então, uma das principais teorias era de que aquele povo estava sendo castigado, que eles estavam pecando muito. Então, eles estavam sendo castigados através da dança. E eles iam dançar incansavelmente até morrer ou pagarem seus pecados. E uma outra teoria, algumas pessoas diziam que, na verdade, eles estavam sendo punidos sim, mas eles não dançavam porque era punição, e sim porque era a única forma de apaziguar a fúria divina, e por isso as pessoas deveriam dançar sem parar. Faz sentido? Não, né, gente? Mas assim, como eu disse, a gente está falando de 1518. Isso era uma explicação tão plausível como qualquer outra. E é claro que não podia faltar, né, gente? A tal da bruxaria. Algumas pessoas acreditavam que a cidade estava sob influência de bruxaria e acusaram até o pobre do santo padroeiro da cidade, o São Vito. Gente,
As autoridades acreditavam que a única forma de resolver a situação era através de procissão, porque todas as explicações possíveis deles levavam a problemas religiosos. Então eles achavam que se fizesse procissões, rezas, poderia resolver a situação. Mas assim, só um spoiler aqui do futuro. Não deu certo não. Claro que hoje em dia, com todo estudo de psicologia e tal, a gente sabe que pode haver algumas explicações possíveis. Inclusive que essa cidade não foi a única, principalmente na Europa, que registrou esse tipo de surto. A explicação mais possível é porque essa época, gente, era uma época muito difícil de viver. As doenças mais simples elas eram mortais, a fome era terrível, nem todo mundo tinha o que comer, onde morar, o que vestir, sabe? Também era uma época de muita opressão religiosa, onde as pessoas se cobravam muito em relação à religião, então a consciência das pessoas doíam ali. Enfim, era uma época muito difícil. E uma das teorias é de histeria coletiva. As pessoas simplesmente surtaram, começaram a surtar e uma foi contaminando a outra e uma forma de extravasar era isso, sabe? Era assim que elas conseguiam se expressar e conseguiam botar para fora todo aquele sofrimento, aquela preocupação, aquele estresse, aquela exaustão emocional e psicológica que elas estavam. Outra teoria também é de ergotismo, que foi o mesmo causador ali, supostamente, da famosa caça às bruxas de Salem. Foi ele que deu aquele pontapé inicial. E essa é uma história bem interessante, viu? Que eu gosto pra caramba. Se vocês tiverem algum interesse, curiosidade de saber mais sobre isso, eu conto aqui pra vocês. Mas enfim, ser um fungo que causava alucinações nas pessoas e comportamentos bem estranhos. Então talvez isso também tenha acontecido e levado as pessoas a agirem dessa forma. Mas essa teoria é bem contestada, porque assim, as pessoas agiam da mesma forma, o que não acontece muito nesses casos de ergotismo, porque quando a pessoa tem essa contaminação, cada um age de um jeito, cada um tem um tipo de alucinação, não é uma coisa assim que todo mundo é igual. E nesse caso não, todo mundo estava dançando, todo mundo estava tendo as mesmas reações. E também tem a teoria da sugestão social, que é a mais simples e de tão simples dá até raiva, sinceramente. Que é assim, as pessoas começaram a dançar porque tinham pessoas dançando. Ou seja, aquela senhora Dona Frau deixou os pensamentos intrusivos tomar conta e começou a dançar loucamente na rua e foi contaminando outras pessoas. E à medida que outras pessoas iam entrando no ritmo da dança, iam atraindo ainda mais pessoas. Então, assim, gente, é tão simples essa teoria que chega a dar raiva, né? Porque, sério mesmo, será que a Frau deu uma despirocada ali na hora e resolveu, vou dançar aqui? E aí todo mundo foi seguindo ela? Eu acho que há controvérsias, né? Mas enfim, pode acontecer, né? A mente humana é uma loucura. Os relatos da época, eles são assim, as pessoas relatavam, né? O que tem de registro desses relatos era de que a dança ela era hipnótica. As pessoas olhavam e parece que elas se sentiam hipnotizadas e perdiam o controle do próprio corpo. Um médico chamado Paracelso, que investigou o caso anos depois, deixou em seus registros o quanto as pessoas pareciam estar hipnotizadas enquanto dançavam. Parecia que realmente não tinham controle do seu corpo, estavam numa espécie de transe, sabe? E alguns relatos dizem que algumas pessoas choravam muito, outras riam compulsivamente e outras já dançavam em um silêncio absoluto e bem agoniante. E como eu disse anteriormente, dentre o silêncio, risadas e choros, haviam gemidos, pedidos de socorro, para que alguém pudesse fazer alguma coisa para aquilo acabar. Aí você pensa, uma mulher começou a dançar, outras pessoas foram dançando e ficaram algum tempo, horas, dias. Não, gente, isso durou meses. Sim, gente, pelo menos uns 2 meses de dança compulsiva nessa cidade. É muito tempo, gente, imagina meses de pessoas dançando no meio da rua, contaminando umas às outras. É muito tempo. E as autoridades, no último esforço desesperado para tentar conter aquela situação, mandou que tocassem todos os dançarinos para o templo do padroeiro da cidade. E aí, né, o pobrezinho, mesmo tendo sido acusado, acabou abençoando todo mundo.
porque pediram ao padre daquele local que desse a bênção nas pessoas que estavam ali dançando. E assim foi feito, e pouco a pouco as pessoas foram parando. Mas de verdade, ninguém sabe ao certo o que realmente fez com que esse surto parasse. E hoje, essa cidadezinha é uma cidade tranquila e conhecida por sua arquitetura medieval, mas não tem mais surtos de danças incontroláveis. No entanto, essa história segue intrigando muitas pessoas, principalmente pesquisadores, estudiosos do campo de psicologia. Todo mundo tenta achar uma explicação do que aconteceu nessa cidade por tanto tempo. Já foi tema de peça, de livro, de pesquisa. Gente, esse assunto é muito famoso, só eu não conhecia. E quando eu fui pesquisar sobre novos assuntos para trazer aqui para vocês, que eu vi que isso aconteceu, pensei, gente, eu preciso levar isso para os meus jovens humanos. Se alguém não sabe dessa história, precisa saber urgentemente. Bom, mas seja lá o que causou esse surto, o fato é que ele ficou para a história. E como eu disse antes, outros surtos foram registrados também na Europa. Então a teoria de que talvez aquele lugar naquela época para viver é um pouquinho estressante. Talvez seja isso. Talvez não, mas me conta aqui. O que vocês acham? Já tinham ouvido falar da Dança da Morte de 1518? E o que vocês acharam dessa história? Comenta aqui que eu quero muito saber a opinião de vocês. Vocês acham que era uma maldição? Surto coletivo? Eu também não consegui chegar a nenhuma conclusão, mas eu adorei conhecer essa história. Então, para finalizar, curte aqui, comenta, compartilha. Gente, se inscreve, né? É um sussurro pra eu te amaldiçoar com a dança da morte, hein? E tenho dito. Então é isso. Por hoje é só. Tenham bons pesadelos, meus bebês.